Sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Esse espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, que é essa instituição centenária que ocupa um papel tão importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, nós contamos com a participação da professora Patrícia Montemeso. A professora Patrícia é advogada e professora do curso de Direito na Universidade de Caxias do Sul e desenvolve há mais de 10 anos pesquisas na área do direito digital. O foco da conversa de hoje é esse: tecnologias na escola, aspectos jurídicos. Patrícia, muito obrigada por aceitar participar desse nosso diálogo, seja muito bem-vinda. Sei que esse tema é muito amplo, mas talvez nós possamos, tocar alguns aspectos das questões que todos nós vivemos hoje e as escolas e professores estão vivendo na pele, dúvidas, angústias, receios, dificuldades em torno dos aspectos jurídicos que as tecnologias colocam, na nossa vida. Bem-vinda, Patrícia. Bom dia, professora Cláudia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada para falar sobre esse tema que tanto me agrada e que há tanto tempo já eu me interesso por ele, né? Realmente é uma preocupação, é muito importante essa reflexão nesse momento, porque nós sabemos que a pandemia, ela acelerou sobremaneira, né, a inserção da tecnologia na nossa vida, mas principalmente na escola também, né, nós nos deparamos com crianças pequenas, né, como eu também tenho criança em casa, manipulando, né, equipamentos e tecnologias, com muita destreza, inclusive, né. Então, isso é muito, muito bom, nós ficamos orgulhosos enquanto pais, acho que até enquanto educadores, mas também traz uma certa preocupação, né? Porque nós já vivemos na chamada era da hiperconectividade, a era da informação. Então, não são só as pessoas que estão conectadas hoje em dia, né? Também as coisas, a gente vive também, né, o crescimento cada vez maior da internet das coisas, e da influência da internet mesmo, de um modo geral, na nossa vida, o que é muito bom, porque a internet nos possibilitou um espaço de debate, né, um espaço de manifestação, como nós nunca tivemos, né, então, nós que podemos acompanhar a evolução e a inserção da internet na vida e na sociedade, é extraordinário isso, né, muito bom. Claro que isso também envolve muitos riscos, muitas preocupações, né, toda essa transformação digital, e tudo isso dentro da escola também, né, então, a gente pode refletir num primeiro momento até com relação à questão da privacidade, que é um dos pontos mais debatidos nessa situação toda. Nós sabemos que a todo momento estão sendo coletadas informações a nosso respeito, dados pessoais. Hoje, o grande tema dentro do direito digital é a proteção de dados. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, que todos os agentes que realizam tratamento de dados, sejam pessoas físicas, jurídicas, de direito público, direito privado, né, que fazem algum tipo de coleta, armazenamento, enfim, que tem qualquer contato com dados pessoais, tem que se adequar a essa legislação. As escolas, inclusive, né, mas tudo isso, então, faz com que nós estejamos muito expostos, né, mesmo que involuntariamente, os grandes provedores, eles acabam acumulando um volume imensurável de informações a nosso respeito. Às vezes, até eu ouso dizer que eles nos conhecem melhor do que nós mesmos, né? Plataformas de streaming podem nos sugerir vídeos, músicas que muitas vezes nós, por nossa própria iniciativa, nunca, né, optaríamos. Então, isso são os grandes bancos de dados que são formados. Então, essa é uma preocupação. E uma reflexão que eu sempre faço é, em razão disso tudo, é importante a gente ter um certo controle, termos uma disciplina com relação ao uso que a gente faz das tecnologias, porque hoje se fala muito que o conceito de privacidade,
ele é um conceito, claro que ele é um conceito cultural, né, ele varia de acordo com questões culturais, questões históricas, mas também ele é muito controlável, ele é autodeterminável, como se fala no direito digital. Existe hoje uma autodeterminação informativa. Então, a gente consegue, até certo ponto, ou nós podemos, até certo ponto, definir quais são os limites da nossa privacidade. O que a gente deseja expor, o que nós não desejamos expor. Então, isso é muito importante na educação digital, né, orientar as crianças para que elas aprendam, né, a realizar essa autodeterminação informativa. Falando em autodeterminação, eu queria te perguntar uma coisa, né? De certa forma, os professores, por causa da pandemia, se viram também sem escolha. Eles precisaram migrar suas aulas para os ambientes virtuais, gravar vídeos, e, de certo modo, talvez a gente possa pensar numa exposição maior. A sala de aula passou a ser vista pelos pais em casa, né? O direito digital elabora algo a esse respeito ou é tudo muito novo ainda? Na realidade, eu até ia comentar que as crianças e adolescentes até, né, têm a privacidade deles, muito embora no direito a gente diga que enquanto são menores, eles não têm privacidade, quem gerencia isso são os responsáveis legais. Mas os professores também têm. E realmente, né, agora durante a pandemia, nós professores trouxemos os alunos para dentro da nossa casa. Não só os alunos, mas também as famílias. Então, às vezes, o professor também não se dá conta da privacidade dele ali, naquele momento. Então, é claro que existem limites que não podem ser ultrapassados, né? Então, as famílias estão dentro da sala de aula junto com os professores, mas eu acho que uma reflexão que cabe às famílias e que talvez a escola possa provocar, né? É até que ponto as famílias podem interferir, né? Até que ponto. Hoje nós temos principalmente no ensino privado, né, uma visão de que o aluno, ele é um cliente, ele é o consumidor. Então, me parece que isso, muitas vezes, até prejudica, né, ainda mais a questão da privacidade do professor, a questão da autonomia do professor em sala de aula, né, mas isso não pode ser esquecido, isso tem que ser reforçado, né, as famílias têm que entender que o professor também tem a privacidade dele. Não é permitido que se faça coleta de imagens, de voz, né, divulgação de trechos de aula, que nós vemos que às vezes acontece isso nos próprios grupos de WhatsApp, né, esses grupos de WhatsApp e dessas outras ferramentas de comunicação instantânea, eles geram uma certa até insegurança por causa da grande proteção que existe ali, né, da criptografia de ponta a ponta, da proteção à privacidade. Então, às vezes, uma pessoa é alvo de de algum dano moral até mesmo, né, de alguma ofensa à sua honra, à sua dignidade, em um grupo, e ela muitas vezes não toma ciência disso, não tem conhecimento disso, né, mas não existe anonimato em local algum, né, sempre existem rastros que são deixados nas situações que acontecem através da internet, então não é impossível, muito pelo contrário, é possível sim responsabilizar, e eu acho que isso tem que ser mais discutido, não vejo muita discussão né, nesse sentido, se fala muito nos direitos, mas e nas obrigações, e nas responsabilidades, e nas consequências, né, tudo que nós fazemos tem consequências. E a internet, desde o início lá, né, de mais de 10 anos atrás, quando eu comecei em sala de aula a discutir esse assunto, eu perguntava para os alunos, a internet é um terreno sem lei? Muitos diziam que sim, que é um território que não tem lei, mas na realidade, por mais que hoje nós tenhamos o Marco Civil da Internet, tenhamos a Lei Geral de Proteção de Dados, a internet sempre teve regulação, porque ela é um meio onde as coisas acontecem, onde os fatos acontecem. Então, um crime, um ilícito, ele, se acontecer através da internet, ele pode ser punido, pode gerar responsabilização pela lei comum. Existe alguma forma de cuidado que esse professor possa ter para prevenir alguma situação?
diante dessa questão das aulas, que ele tem que lecionar via mecanismos digitais ou vídeos que ele grava e disponibiliza para os alunos, ou não existe? Olha, tem vários aspectos dentro disso, né? Primeiro tem a questão da imagem do professor, né? Que é direito dele, o conteúdo produzido pelo professor é direito autoral do professor, o conteúdo que nós usamos, por vezes, utilizamos imagens extraídas de outros sites e de outras fontes. Então, existe um cuidado, sim, tem que existir um cuidado com relação à imagem do professor, né? Não pode ser divulgado. Isso está muito ligado com a questão da educação digital, com a questão da informação. Às vezes as pessoas repassam algum conteúdo por desconhecimento, sem saber que não é permitido fazer isso. E, por outro lado, a questão do direito autoral, da criação do professor também, né? Isso também existe regulação e também depende da questão da informação também. Tudo isso pode ser divulgado. E também depende da maneira como o professor, qual é a opção que o professor faz. Porque eu posso escolher produzir um material e disponibilizar livremente, né? No YouTube, por exemplo, em alguma plataforma livre. Então, é uma escolha que eu estou fazendo. Né? Então, cada plataforma tem a sua própria autorregulação. Então, isso é importante, isso tem que ficar claro. E isso tem que ficar claro para os alunos também, né? Para as famílias, que uso pode ser feito com relação a isso, né? Então, os cuidados basicamente são esses, né? Envolvem, a meu ver, a educação digital, né? A informação. Eu costumo dizer que não é só nas escolas, em qualquer meio. É importante informar. Né, às vezes até na elaboração de um contrato, porque nós fazemos um contrato com os alunos, né, um contrato de aprendizagem que nós fazemos semanalmente, mensalmente, a cada início de nova etapa. Então, fazer esses ajustes e deixar claro também quais são as responsabilidades de todos, né, quais são os compromissos que todos assumem, né, para respeitar, em respeito aos direitos do outro também. Eu acho que os professores se veem diante de alguns desafios relacionados a eles próprios, no sentido dessas aulas, mas também relacionados às crianças e adolescentes com os quais eles trabalham, né? Porque também os professores se veem diante da questão dessa educação digital, né? Imagino que essa seja uma área de grande preocupação também. Sem dúvida, porque muitas vezes esse compromisso de educar, que deveria ser dos pais, acaba sendo transferido para as escolas. Então, as escolas também têm que ter um preparo em relação a isso, né? Saber orientar crianças e adolescentes que acabam sendo os vulneráveis, né? Junto com aquelas gerações que são totalmente alheias à tecnologia, né? As gerações mais antigas, as crianças e adolescentes são considerados os grupos vulneráveis. São os que estão mais sujeitos à disseminação de notícias falsas, de fake news, né, de exposição sexual, principalmente. Essa é uma grande preocupação. O Ministério Público do Estado, há um tempo atrás, inclusive, lançou uma campanha com relação a isso, porque isso traz consequências psicológicas e até para a vida, né, de muitas crianças e adolescentes. Uma vida pode ser destruída, né, por uma situação como essa, porque a gente não podemos dizer que existe um direito ao esquecimento no Brasil. O judiciário é muito resistente até em relação a isso, né? Outros países condenam até mesmo buscadores a retirar, né, dos seus indexadores conteúdos. Aqui no Brasil, o nosso judiciário é um pouco resistente em razão da nossa história, né, de que a nossa liberdade de expressão foi conquistada a duras penas. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande e ter em mente que, uma vez que aquele conteúdo é disponibilizado na rede, existe grande possibilidade de que ele nunca mais seja esquecido, né? Então, sem dúvida, a escola ela exerce um papel fundamental na educação, na instrução, mas também nessa parte da educação digital especificamente, né? Bem, Patrícia, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu acho que tu trazes alguns elementos importantíssimos e como quase um convite, né, para que a gente possa, as escolas possam, os professores possam seguir pensando, né, na questão da educação digital. E eu acho que da importância disso a partir da pandemia, que revolucionou, né, fez uma mudança que não tem retorno, né, no modo como a gente se relaciona.
Já vínhamos num processo de mudança em relação às tecnologias, mas houve, sem dúvida, uma aceleração desse processo. Muito obrigada, Patrícia, por estar aqui conosco hoje, pelas suas contribuições. Nós agradecemos, então, por teres abordado esse tema, tecnologias na escola, alguns aspectos jurídicos, né? Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações. Nós convidamos vocês, professores, coordenadores, estudantes, a assistirem os diálogos gravados em 2020, são 63 vídeos curtos, em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios e invenções possíveis, e mais os vídeos já disponibilizados ao longo de 2021. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as nossas próximas publicações. Um abraço a todos, em especial a ti, Patrícia, pela tua disponibilidade de compartilhar conosco teus conhecimentos. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, fica o convite, né, para refletirmos mais sobre a educação digital. Obrigada.